Bom, pessoal, vamos dar início à nossa caminhada no estudo da responsabilidade administrativa, trabalhando alguns conceitos iniciais agora. Bom, a responsabilidade administrativa por infração à ordem econômica se encontra na lei antitrust, que também reflete o direito de concorrência. Nós trabalhamos isso na parte 2 e aqui podemos desenvolver sumariamente, né? A lei antitrust é uma lei que defende um ambiente de concorrência sadio, equilibrado e, para tanto, nós temos mecanismos de sanção premial, os quais são aqueles que premiam agentes que têm boas condutas, mas nós também temos mecanismos de controle e punição. E esses são os mecanismos que nos interessam nesse momento, porque a atribuição de responsabilidade administrativa presume que você, enquanto agente econômico, tenha feito alguma coisa errada. Logo, eu digo para você não fazer algo, você faz, comete um erro, e eu tenho legitimidade para aplicar a sanção. Tá legal? As infrações administrativas à ordem econômica são aplicadas, em regra, pelo CAD. Porém, existem situações em que ele terá a sua competência afastada. E esse é o caso do direito econômico internacional. O direito econômico internacional tem práticas concorrenciais abusivas que lhe são próprias, como o dumping, como subsídios, como acordos feitos por meio do grupo de acordos de transação, que é o GATT, e todas essas condutas abusivas específicas serão controladas em âmbito internacional pela Organização Mundial do Comércio e em âmbito nacional pela SESEX e a COMEX. A SESEX é a Secretaria de Comércio Exterior e a COMEX é o Conselho, a Câmara de Comércio Exterior, tá legal? Dentro do âmbito, atente-se, que é dentro do âmbito internacional pela OMC e dentro do âmbito nacional pela SESEX e pela COMEX, mas dizendo respeito a condutas internacionais. Por quê? Porque se essa conduta for nacional, aí nós estaremos falando de responsabilidade administrativa. Legal? Então, o CAD não tem competência para apurar infrações econômicas à ordem internacional. Perfeito? Pois bem, quais são as duas características que marcam a responsabilidade administrativa por infração à ordem econômica? A primeira delas é a elasticidade da conduta e a segunda delas é uma amplitude dos legitimados ativos. Vamos falar agora sobre a primeira, elasticidade da conduta. Os tipos contidos, e aqui falo tipos tomando por empréstimo o conceito do direito penal, mas as infrações capituladas a título administrativo são, na ordem econômica, deliberadamente abertas. Elas são mais lacônicas do que o normal. Elas permitem o emprego de alguns conceitos jurídicos indeterminados. Por quê? Porque o mercado ele é muito dinâmico, muito rápido e muito criativo. E novas formas de irregularidades podem nascer, porque se a criatividade nasce por bem, ela também nasce por mal. E é possível que ambas, duas ou mais empresas, por exemplo, combinem uma nova forma de cartel que até então não se descobria e elas poderiam, em tese, se a legalidade fosse estrita, ficar impunes, o que não se admite porque é possível, dentro da hermenêutica, dentro da atividade interpretativa das infrações à ordem econômica, uma interpretação extensiva. Legal? É importante atentar que, a despeito dessa interpretação extensiva, o poder regulamentar do CAD é vinculado à lei. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o CAD só pode aplicar uma sanção administrativa se existir lei em sentido estrito dizendo que aquela sanção existe. Então, para tanto, o CAD só pode aplicar uma multa, por exemplo, se uma lei disser que ele pode aplicar aquela multa. Essa é uma diferença em relação à tipicidade elástica. Porque quando nós falamos de tipicidade elástica, nós estamos falando da conduta. A conduta pode ser interpretada extensivamente, mas as sanções são interpretadas restritivamente. Tá legal? Bom, nós temos uma questão polêmica a respeito da elasticidade das condutas, porque se você for levar em consideração que a dinâmica das punições é uma preponderância do Estado sobre o indivíduo e de que isso vai contra a teoria geral das normas de direitos fundamentais, as quais pressupõem que o indivíduo tenha direitos a serem impostos em face do Estado, o que nós temos é que o direito punitivo como um todo precisa ser interpretado restritivamente. Então, por exemplo, o Estado não tem direito de fazer interpretações muito elásticas para mandar alguém para a prisão, porque a prisão é um fenômeno excepcional. E por ser um fenômeno excepcional, é um fenômeno que precisa ser interpretado de forma restritiva. Sendo interpretado de forma restritiva, nós temos que o direito sancionador não deveria ser aberto a elasticidades. Porém, como nós estudamos, aqui há uma exceção, e essa exceção é polêmica para alguns. Há alguns doutrinadores que entendem que essa deliberada abertura que o legislador dá, e que se reconhece também por meio do Poder Judiciário,
é algo inconstitucional, porque não se permitiria ao direito sancionador esse tipo de hermenêutica, esse tipo de interpretação. Nós temos até um estudo de direito constitucional responsável foi criado, na verdade, de responsabilidade do IELNEC, um estudioso muito importante, que disse que a punição é um exemplo de estado passivo, ou status passivo. O que é status passivo? É a relação em que o Estado tem uma obrigação, ou melhor, ele pode impor uma obrigação a você e não você ao Estado. Então, por exemplo, eu posso impor ao Estado que ele não desaproprie a minha propriedade produtiva, e isso é regra. Por outro lado, o Estado pode impor prisão para mim, mas isso é exceção, quando eu cometer um crime. E por ser exceção, precisa ser interpretado restritivamente. Mas essa é a problematização que eu queria mostrar para vocês, que embora essa teoria geral diga que as sanções precisam ser interpretadas restritivamente, em tema de infração à ordem econômica, ela é mais elástica. Legal? A segunda característica é a amplitude dos autores. Isso significa que é possível que uma empresa pública, privada, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mesmo que não seja regularmente constituída e mesmo que não busque o lucro, seja responsável por uma infração à ordem econômica. Há uma interpretação bastante objetiva dessas condutas. Basta que você insira, basta que você pratique essa conduta e você será um legitimado ativo. Nota-se que, inclusive, as pessoas públicas podem ser consideradas legitimadas ativas. Perfeito? Perceba-se também que o monopólio, seja ele natural ou artificial, também podem gerar autoria, mas aí é preciso um pouco de atenção. Por quê? Porque as estatais, por vezes, podem apresentar comportamentos anticoncorrenciais a título de efetivação de políticas públicas. E aqui nós temos uma polêmica muito grande, porque na teoria as estatais poderiam ser sancionadas por condutas anticoncorrenciais, mas na prática isso não vem ocorrendo. Na prática, o CAD tende a não se interessar muito por executar um controle anticoncorrencial em nome da sadia concorrência sobre estatais, justamente porque elas têm um interesse público muito grande envolvido. Então, não é fácil, por exemplo, executar um controle sobre o CAD, não deve ser sobre o CAD, não, perdão, sobre a Caixa Econômica Federal, assim como não deve ser fácil executar um controle sobre os Correios, porque dentro de uma interpretação estrita, até é possível que o Correio pratique uma conduta que não seja favorável à concorrência, mas dentro de uma percepção ampla, sabe-se que o Correio empreende esforços para chegar aos lugares que, por exemplo, uma empresa que entrega pacotes geralmente não tem esse esforço. Então, a FedEx geralmente não chega no interior da Amazônia. E os Correios têm que chegar ao interior da Amazônia. Por conta dessas diferenças, em razão do interesse público, é que as estatais que tenham maior vinculação à implementação de políticas públicas, elas tendem a escapar um pouco, digamos assim, da apuração administrativa pelo CAD. Legal? Vamos dar continuidade no próximo bloco, pessoal. Tchau, tchau.